Olá, meu nome é Paulo, sou um voluntário do Centro Espírita Redenção de Araraquara. Estou aqui para falar um pouco hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Não Separeis o que Deus uniu. E esse capítulo, ele fala muito da indissolubilidade do casamento. Quer dizer, não separais o que Deus uniu. Então, nesse capítulo, com a visão do Espiritismo, ele dá uma mudada no que foi trazido para nós durante todo o tempo, que a pessoa, uma vez casado, jamais poderia se divorciar. Esse capítulo também traz para nós a clareza das leis dos homens que mudam conforme o tempo vai passando, diferente das leis de Deus que são eternas. Então Jesus falava que duas pessoas que se unem em uma só carne é uma união que Deus uniu. Então é muito necessário que nós compreenda o que Jesus fala de união, para que nós quebre esse paradigma do preconceito que existe muito dentro de nós. O julgamento. Por que julgamos? Porque não saímos ainda da ignorância. Por isso fazemos tantos julgamentos. Então, a palavra casamento, ela até se parece com a casa aumentada, casamento. Eu tenho uma casa e eu aumento essa casa. Em hebraico, a palavra casamento quer dizer chatuna. Chatuna. Eu fiquei pensando, chatuna, o quê? Casamento chatuna, coisa chata, isso. E é dificilmente a gente ver duas pessoas que se unem em um casamento e que vivem de uma forma felizes. O casamento hoje é como se fosse uma espécie de negócio. O vale mais para muitos casais que namoram e vão se casarem, vale muito mais aquele papel assinado, aquela festa, aquela comilança, do que essa união com Deus. Então, vou falar um pouquinho também sobre isso. No capítulo 22, casamento. Casamento, nessa visão espírita, casamento é amor, razão e sentimento na formação do lar. Então, eu preciso ter um lar harmonizado. Então, nessa visão espírita, podemos trazer para o nosso lar, ou devemos trazer para o nosso lar, o Evangelho de Jesus, praticando ele pelo menos uma vez por semana, harmonizando o ambiente que vivemos. Isso é muito importante, nós fecharmos a porta do nosso lar, da nossa residência, para que ele não seja visitado aí por entidades que nós não desejamos. Então, esse cuidado cabe a nós, chefe de famílias. Criança, muitas vezes, desarmonizadas. O pai, aquele ser que muitas vezes, carregado de tanto compromisso por buscar solução para o mundo moderno,
Muitas vezes se liberta dos filhos, dando aparelho celular para eles não chorarem, para eles não fazerem birra. E muitas vezes o casamento não suporta esses desajustes que o mundo moderno nos traz. E o que acontece é muito casamento desmoronando. Por quê? O que faltou nesse casamento? Faltou essa bênção do Pai? Falar um pouquinho sobre isso. Como que veremos o casamento que Deus uniu. Mas vamos falar do casamento que ele acontece para as pessoas resgatarem débitos. Esse casamento, podemos dizer que é uma bênção de Deus? Sim. Todos casamento é uma bênção de Deus. Mas nem todos casamento é unido por Deus. Então, se lá na minha ficha eu tenho algo a resgatar, eu estou aqui nessa tarefa de resgate para espiar meu passado e passar pelas provas que a vida me traz. Muitas vezes é importante que eu suporte aquele casamento onde nem respeito mais existe. Porque o que é o divórcio? O divórcio, na nossa visão, é um papel assinado. Só que o casamento ele já parou de existir há muito tempo. Então não faz sentido nenhum continuar, dar vida a esse casamento. E se eu terminei esse relacionamento ou esse casamento, qual é o mal que faz eu buscar uma outra companheira? Não entendo. Eu não entendo essa visão de casado uma vez, nunca mais pode se separar. Isso aí é ignorância. Hoje, dentro da nossa Igreja Católica, nós temos um Papa que já mudou essa visão, esse conceito. Que a Igreja, ela não pode banir uma pessoa que errou na escolha do casamento e se separou e casou outra vez. O casamento, quando é conduzido com respeito, amor, podemos dizer que é uma união feita por Deus. Mas quando é conduzido com respeito e com amor, duas pessoas que se unem, e ali é um casamento que jamais alguém vai desunir essa união. Por quê? O casamento feito por Deus, ele vai muito além de um papel assinado e registrado em um cartório. Esse papel assinado, em alguns países, ele é válido quando ele é feito no civil, quando ele é registrado no cartório civil. Em outros países, esse papel assinado ele é válido quando ele é feito dentro de um grupo religioso. Então veja que de um país para outros, as coisas mudam. Só que o casamento, o verdadeiro casamento, ele é feito para que dois seres se unam e trabalhem entre si o equilíbrio das energias. Mas para isso precisamos compreender
qual que é o desejo do Pai Criador por cada um de nós. Então, dois seres que se unem para trabalhar em si e desenvolver essas energias em si, energias muito conhecidas pelos chineses, pelos os orientais, eles dão o nome de Yin e Yang. Essa energia, podemos chamar ela de noite e dia. Podemos chamar de lua e sol. É o oposto, estamos falando aqui de oposto. Podemos falar de escuro, de claro. E Jesus deu nome a essa energia de macho e fêmea. Quando Jesus, ele traz para nós que Deus criou macho e fêmea, Jesus, ele não está dizendo Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. É isso que a gente precisa entender. Para trabalhar dentro de nós o preconceito e os julgamentos. Essa energia masculina e feminina, essa energia, ela está em todos os seres. Deus, ele criou as duas energias e ele criou o espírito. Eu estar encarnado em um corpo masculino, isso não quer dizer que esteja em mim só a energia masculina. Enquanto nós não entendermos essas energias masculina e feminina, nós vamos ver Deus como um senhor, como um coronelzão, como um ditador, como uma pessoa que faz julgamento. Um Deus macho, homem. E se Deus é essa fonte criadora, ele é muito além do que nós podemos imaginar. A nossa consciência não alcança esse Pai Criador. Então, duas pessoas que se unem e trabalham nela essa energia masculina e a energia feminina, e consegue esse equilíbrio, essas pessoas alcançam um patamar que muitos chamam de ser evoluído, ser iluminado. Jesus tinha nele essas energias equilibradas. Jesus não precisava arrumar uma companheira para equilibrar nele essa energia. Chico Xavier tinha nele essa energia equilibrada. Por isso que em todas as situações ele era humilde e sereno. Porque isso lá no seu interior, no seu campo espiritual, isso já estava resolvido. Então, quando Jesus fala, Deus criou macho e fêmea, Deus criou essas duas energias. O Espiritismo deixa muito claro que eu, Paulo, eu estou nessa encarnação em um corpo masculino. Mas eu não sei da minha futura encarnação. Eu não sei da minha vida passada. Em que corpo eu vim. Enquanto nós não entendermos essas energias, que isso não está em uma determinada pessoa como macho, em outra como fêmea, sim. O porquê do casamento? Agora é que nós precisamos entender.
Então, eu vim em um corpo masculino, mas nesse corpo masculino, quem predomina é a energia masculina. Para que serve a energia masculina? Para o papel do pai. Veja dentro de um círculo familiar, o pai, quando duas crianças estão brigando, qual é a atitude do pai? É ser firme, colocar um para lá e outro para cá. E acabou a brincadeira, acabou a briga. A mãe, ela já age diferente. A mãe vê os filhos brigando, ela vai ali com todo jeitinho, com todo carinho, harmoniza, e quando a gente pensa que nós crianças estamos brigando de novo, brincando de novo. Basta ver isso dentro dos grupos familiares. A mãe é representada por essa energia feminina. Mas quando os dois se unem e trabalham essas energias, o homem pode fazer esse papel de acalmar os filhos que estão brigando sem brutalidade. Aí, ele está trabalhando nele a energia feminina. Porque a energia feminina não é objeto do ser masculino, do homem ou da mulher. Essas energias, ela tem que estar equilibrada. Por isso, a necessidade da união estável, para que os dois trabalhem, um trabalhando o outro. Mas, no caso de muitos espíritos evoluídos, ele não tem mais essa necessidade do casamento. Não precisa, não é necessário. Ele já tem isso desenvolvido em si. Então, se nós entendermos Deus criou macho e fêmea, Deus criou a energia. Deus não criou um espírito para ele reencarnar durante todas as suas encarnações em um corpo masculino, em um homem, ou vice-versa. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós, o Livro dos Espíritos também fala isso, que nós precisamos passar por todas as experiências. E como que eu, Paulo, vou passar por todas as experiências reencarnando sempre em um corpo masculino? Então, Deus criou o macho e a fêmea, a energia masculina e a feminina, e Deus criou o espírito para nele harmonizar essas duas energias. Não muda um pouco esse foco de homem e mulher? Homem e mulher quer dizer, é um estágio da vida. Eu encarnei ou eu estacionei em um corpo masculino. Na próxima, eu posso estacionar em um corpo feminino. Eu vou nascer em um corpo feminino, mas quem vai estar predominando é a energia masculina. Por isso que a gente vê pessoas em corpo e quem predomina é a energia oposta. Essa pessoa precisa também equilibrar essas energias. Essa é a minha visão. De tudo que eu já busquei, de tudo que eu já li sobre esse campo de energia, esse mundo das energias aí, eu chego a essa conclusão, que Deus criou macho e fêmea, sim, energia masculina e feminina. Se eu entender que eu sou um espírito, hoje encarnado como um homem, Paulo, e que amanhã eu vou deixar esse corpo e vou assumir um corpo feminino, o meu preconceito com o que eu vejo no mundo, ele pode mudar. Ele deve mudar. Então, na minha visão, Paulo, eu posso me unir com quem quer que seja. O que eu preciso para meu crescimento espiritual é trabalhar em mim essas duas energias, masculina e feminina, para eu alcançar o equilíbrio. E quando eu alcançar esse equilíbrio, a verdade me encoraja.
E sem esse equilíbrio não existe casamento unido por Deus. Porque Deus é amor. E o que cabe a nós é amar cada criatura, como Jesus nos amou. Julgamento não pode fazer parte da nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.